Os sites carregam muito mais rápido na hosting. Mudei meu site para hosting e as minhas vendas decolaram. Você vai se arrepender se você contratar outra hospedagem. Não, gente, para, não vamos exagerar, também não é assim que funciona. A hosting é sim uma excelente hospedagem, eu utilizo ela, mas a gente precisa falar a verdade completa, os prós e os contras. Precisamos falar dos pontos de atenção que para algumas pessoas não vai ser tão importante, mas para outras vai fazer toda a diferença. Nesse vídeo eu vou te mostrar a verdade que muitos não falam sobre a hosting, do ponto de vista de uma pessoa que utiliza de fato a hospedagem, que sou eu, e o meu conselho para você que está pensando em contratar. Começando pelo assunto mais cabeludo de todos, que é o preço de renovação. Colocando de forma bem simples, não tem uma regra que vai determinar quanto que é o preço de renovação do plano que você escolheu. Vai depender muito do plano em si, do período que você escolheu e também do momento em que você está fazendo a sua compra. Vou explicar melhor com um exemplo. Eu tenho esse plano Premium que eu comprei em 2022 e que vai ser renovado agora em 2026. Esse plano eu comprei ele por R$ 517,97. Se eu vier aqui na parte de assinaturas e selecionar esse plano, eu vou ver que eu vou renovar ele pelo preço de R$ 1.103,52, um pouco mais do que o dobro, e eu vou renovar para mais 48 meses. Agora, eu tenho esse outro plano aqui, que é um plano business, que eu comprei esse ano e que eu vou renovar agora no ano que vem, em abril. Eu comprei ele por R$ 234,63 e se eu for olhar aqui o preço de renovação dele, eu vou pagar R$ 719,88 por mais 12 meses. Então aqui numa conta rápida, 719 dividido para o preço inicial que eu paguei, então eu vou pagar aí um pouco mais do que o triplo do valor que eu paguei inicialmente. Como que você tem certeza de quanto que você vai ser cobrado na sua renovação? Acessando o link que vai estar aqui embaixo na descrição, você vai clicar para ver os planos. A gente tem essa informação aqui para todos os planos. Quanto que você vai pagar depois que encerrar o período inicial que você contratou. Então sim, a hosting ela é muito barata, ela é a hospedagem mais barata atualmente no Brasil. Você vai ter um benefício gigante por um preço muito abaixo, porém esse desconto inicial ele vai ser recuperado quando você for fazer a sua renovação. Então tenha atenção em relação a isso. O que eu recomendo sempre as pessoas fazerem é pegar o maior período possível. Então, por exemplo, se você optar aqui pelo plano business, que é o plano que eu mais gosto e que eu recomendo hoje em dia, você vai ter sempre a opção de qual período que você quer contratar. 12 meses, 24 meses ou 48. O maior desconto possível vai estar aqui no plano de 48 meses. E com o meu cupom de desconto, que vai estar aqui embaixo, você vai economizar ainda mais. Então, você vai ter 4 anos de hospedagem pelo menor preço possível. E aí, depois desses 4 anos, ele vai renovar por esse valor aqui. Se você pegasse o plano de 12 meses, você iria pagar mais barato agora, sim, mas no final de 12 meses você já entraria aqui nesse valor mensal de R$ 59,90. Então, terminando o primeiro ano, você já vai pagar o triplo desse valor que você pagou inicialmente. Então, se você quiser contratar hosting, você já sabe, o preço de renovação vai ser muito alto. Porém, isso não é uma exclusividade da hosting. Todas as hospedagens funcionam dessa forma. Para adquirir o cliente, eles baixam bastante o preço. E para renovar, o cliente vai ter que pagar mais caro. Mas como eu estou falando da hosting, eu tenho que deixar claro que isso aqui acontece. Então, se você já sabe que vai pagar mais caro na renovação, então pegue o plano, o período, que vai te dar o maior desconto possível pelo maior período possível. Então, não faz sentido você querer economizar aqui. Faz mais sentido você pegar o maior período, 4 anos, e a vantagem de você pegar os 48 meses é que você vai ter tempo suficiente para fazer a sua ideia, o seu projeto dar certo. E aí depois o custo de renovação talvez não vai ser algo mais tão importante para você. Outro ponto de atenção importante aqui é que na contratação de qualquer um desses planos anuais, você vai ganhar um domínio gratuito no primeiro ano. E aí é importante essa parte. É somente no primeiro ano. Inclusive, essa informação está detalhada se você colocar o mouse aqui em cima. Primeiro ano é gratuito e depois do primeiro ano, o domínio será renovado pelo preço normal. Então, você não está ganhando um domínio grátis para sempre. Outra coisa importante para observar em relação aos preços é que esses preços aqui que eu estou mostrando, eles mudam bastante. Pode ser que no momento que você estiver vendo esse vídeo, esse preço aqui ele já tenha aumentado. Pode ser que ele esteja numa promoção ainda melhor. Então, a minha dica é, se você encontrar um preço legal como esse que eu estou mostrando aqui, contrate,
pegue o maior período possível e aí você fica despreocupado. Outra coisa que eu vejo falarem muito é que o site carrega muito mais rápido se você estiver utilizando a Hostinger. Isso diz respeito à questão da performance, qual que é o desempenho de um site dentro da hospedagem da Hostinger, em comparação com outras hospedagens. Vamos lá entender isso juntos. Para um site carregar rápido, tem dois fatores principais, né? São dois tipos de causa. Primeiro, é as coisas que tem no próprio site, então os fatores internos relacionados ao site, e os fatores da sua hospedagem, tá? Então, se você tem um site que ele já é muito pesado, tanto faz se você está colocando ele na HostGator, na Hostinger ou em qualquer outra hospedagem. Ele vai ter dificuldades para carregar, porque não existe milagre. Se o seu site, ele é um site pesado, que tem muita imagem, tem muito vídeo, tem muito plugin, tem muita coisa que torna o carregamento do site ruim, não vai ser uma mudança de hospedagem que vai fazer a coisa melhorar estupidamente. A hospedagem não é o único fator que vai fazer o seu site carregar rápido ou não. Agora, se você tem um site que ele já roda liso, vamos dizer assim, ele já é leve, ele já carrega mais ou menos rápido em uma determinada hospedagem. Se você mudar para Hostinger, você pode sim ter um ganho de performance, mas esse ganho de performance ele vai ser na casa dos milésimos. Tudo bem que na casa dos milésimos já faz alguma diferença. Para o usuário, qualquer milésimo a mais que você ganha é uma melhora na experiência. Mas veja que a gente está falando de milésimos de segundo. A gente não está falando de muito mais rápido. E aí sim, a gente pode ter ganhos de performance com a Hostinger por causa de alguns fatores da própria hospedagem da Hostinger. E um desses fatores é o fato de que a Hostinger utiliza o armazenamento do tipo SSD NVMe, que dá aí um ganho de processamento das informações. Outro fator é que a Hostinger possui servidores aqui no Brasil, o que diminui a latência, o tempo de carregamento para quem está aqui dentro do Brasil. Então, se eu sou um usuário dentro do Brasil e eu estou acessando um site que está hospedado em um servidor local aqui no Brasil, eu vou conseguir puxar as informações muito mais rápido do que uma pessoa que está lá na Europa tentando acessar esse site que vai puxar a informação aqui do Brasil. A viagem é muito maior. Isso é outra coisa que faz com que os sites dentro da Hostinger carreguem alguns milésimos de segundo mais rápido do que em outras hospedagens. E o terceiro fator que vai impactar mais quem utiliza site WordPress é a tecnologia Lightspeed, que é um tipo de tecnologia dos servidores da Hostinger, que ele é mais otimizado para WordPress. Então isso também pode representar um ganho aí de performance no carregamento do site, porém também não existe nenhuma garantia. Última coisa que eu quero falar nesse assunto da performance. Tem pessoas que dizem que as minhas vendas decolaram depois que eu coloquei o meu site na Hostinger, o que não tem nada a ver. As vendas no seu site dependem do quanto você está conseguindo levar pessoas para o seu site. A função da hospedagem, se você parar para pensar, é não atrapalhar, é chutar a bola para o gol. Mas quem leva a bola até a pequena área são os outros jogadores, é o seu meio de campo, é o seu marketing que vai levar tráfego para o seu site. A hospedagem não tem nada a ver com isso. Mas claro, se a hospedagem for muito ruim, você vai colocar pessoas no site, elas vão chegar lá e não vão conseguir acessar. Mas é nesse sentido que eu falo que a função de uma hospedagem é não atrapalhar. Outro ponto de atenção que eu acho importante você saber é como funciona o suporte na Hostinger. Essa parte de suporte é uma coisa que mudou um pouco de uns tempos para cá. Antes, todo o suporte da Hostinger era feito via chat, aqui dentro do hPanel, e era feito pelos seus atendentes. Hoje em dia, esse atendimento ele é 80% feito por essa IA da Hostinger que chama Kodi. Então, antes a gente costumava ter aqui um balãozinho com um sinal de chat para você poder falar com alguém da equipe. Agora, a gente tem a Kodi. Então, se eu clicar aqui, eu posso conversar normalmente com a IA e ela vai me dar respostas inteligentes, mas algumas vezes essas respostas não são tão inteligentes assim. Não é sempre que você vai conseguir resolver o seu problema aqui com a Kodi. Eu já conversei com o pessoal da Hostinger sobre isso e a resposta que eles me deram é que 90% das perguntas que chegavam no suporte eram coisas simples, coisas que uma IA poderia resolver, poderia dar uma resposta que resolveria. E aí por isso eles implementaram a Kodi. Só que para 10% dos casos que a IA não vai resolver, é importante que você fale com um humano. E aí é possível fazer isso.
Você pode interagir com a Codi e depois pedir para você ser redirecionado para um atendimento humano. Isso é feito imediatamente, já aconteceu várias vezes comigo, mas você meio que tem que passar por essa barreira da IA antes. Eu já vi algumas reclamações de que depois que você pede para falar com o atendente não consegue resolver, e aí esse atendente manda para outra pessoa. Já aconteceu comigo, acho que uma vez, mas depois que passou para essa outra pessoa, resolveu o problema. Então existe sim um suporte, ele funciona, você consegue falar com pessoas, só que você tem que ter um pouquinho de paciência. E se você quiser falar no telefone, por exemplo, com um atendente, isso não é possível. Não existe suporte por telefone aqui na Hosting. É só e-mail e chat. Outra coisa que mudou aqui na Hosting e que desagradou algumas pessoas é a questão dos e-mails profissionais. Antigamente, quando você contratava aqui o plano Premium, o plano Business, qualquer um dos planos melhores aqui, com exceção do Single, eram caixas de e-mail ilimitadas para todos os seus domínios. De uns tempos para cá, a Hosting parece ter mudado o parceiro dela aqui de e-mail, o que mudou aqui os limites também. Agora tem limite de quantas caixas de e-mail você pode criar por domínio aqui dentro. No plano Premium, você só pode criar 2 caixas por domínio. Então, por exemplo, se você tem seunome.com.br, é o seu domínio, e você quer criar o e-mail profissional, contato@seunome.com.br, essa é uma caixa de e-mail. Se você quiser criar uma outra caixa de e-mail, suporte@seunome.com.br, você já teve aí as suas 2 caixas de e-mail preenchidas para esse domínio. Se você quiser mais caixas de e-mail, você tem que pagar para esse plano aqui Premium. O plano Business já te dá acesso aí a 5 caixas de e-mail por domínio. Para mim, de fato, hoje, o plano Business é o mais completo. Quando eu comprei aquele plano lá de 4 anos que eu mostrei no início, esses e-mails aqui, eles eram ilimitados. Só que essa mudança ocorreu recentemente e essa mudança se aplica também a esse plano que eu comprei lá em 2022. Então, sim, a Hosting pode fazer algumas mudanças no seu serviço e essas mudanças vão ser aplicadas em todos os planos. Então, tenha isso em mente. Só que legalmente nenhuma dessas mudanças pode ser grande o suficiente que prejudique o serviço que está sendo entregue. Essa mudança, por exemplo, não me afetou porque eu não preciso de tantas caixas de e-mail. Todo serviço tem os seus prós e contras e é importante você conhecer esses pontos de atenção para não se decepcionar. E uma vantagem que eu vejo muito grande da Hosting em meio a esses pontos que eu comentei é a garantia que ela dá de 30 dias. Você pode contratar a Hosting, utilizar ela à vontade, ver como tudo funciona, ver com os próprios olhos. E se você decidir não continuar dentro de um período de 30 dias, você está garantido. Você pode pedir o reembolso, faz lá o backup do seu site, você vai receber esse valor integralmente e vai poder colocar em outra hospedagem que você queira. Particularmente, olhando os benefícios da Hosting em relação às outras hospedagens que eu já experimentei e que eu conheço, para mim, ela é a que está à frente mesmo. É uma empresa que está crescendo cada vez mais, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E isso permite que ela invista cada vez mais em tecnologia, em trazer coisas que facilitam a vida dos seus usuários. E principalmente nesse campo de IA, a gente vê muitas evoluções, então eu acho que é um serviço que vale muito a pena ter. Para você contratar a Hosting, acesse o link que vai estar aqui embaixo na descrição. Esse link possui o melhor desconto disponível no momento, junto com o meu cupom, e você pode ganhar também um bônus se comprar pelo meu link. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e coloca aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião sobre a Hosting.